Senhora presidenta, senhor ministro, senhoras e senhores parlamentares, eu, presidenta, acompanhei todas as falas e as duas falas do ministro da Economia do Brasil. E a expressão do ministro nessa audiência pública, que estamos debatendo a proposta de emenda constitucional número 32, é a expressão da decadência e, sobretudo, da falência do modelo econômico gestado pela administração pública federal sob o comando de Bolsonaro e de Guedes. Uma gestão que poderia ser caracterizada como parasita. A gestão do ministro Paulo Guedes da economia brasileira, e não o servidor público. Porque se nós analisarmos o desempenho do ministro da Economia nesses mais de 2 anos à frente da pasta da Fazenda da Economia Brasileira, nós podemos identificar o total fracasso das políticas desenvolvidas pelo ministro da Economia. O ministro da Economia, deputada Bia, aqui nesta sala, Paulo Guedes, que está nos ouvindo, disse por ocasião da votação da reforma da Previdência, se ela fosse aprovada, aquele Boeing que estava levantando o voo chegaria no seu porto seguro. E era a única condição para que o nosso país retomasse o crescimento de sua economia e a geração de empregos. Falaram até em 6 milhões de empregos. Por que tudo isso deu errado? Será que foi só por conta da pandemia? E o ministro vem aqui a esta comissão com as suas falas, me permita, com as suas mentiras, porque a economia que esse ministro está entregando, a sua gestão à frente da economia brasileira, é uma falência completa, porque faliu o modelo que Vossa Senhoria representa, que é o modelo gestado e dirigido pelo governo Bolsonaro. O país que Vossas Excelências governam é um país que já só em 2020 acumulou um déficit público de 800 bilhões de reais. Aí vem o argumento, foi por conta da pandemia. E por que teve um déficit em 2019 de quase 250 bilhões? O país que Vossa Excelência dirige é o país que gerou quase 15 milhões de desempregados com carteira assinada. É o país da informalidade, que as pessoas não têm sequer como se sustentar materialmente por conta da falência desse modelo do Estado mínimo, o Estado que não induz, que não protege, e, portanto, está gerando essa desgraceira geral que nós estamos vivendo no Brasil. Fome, pandemia, e o ministro ainda vem dizer, Vossa Senhoria vem dizer aqui que enviou bilhões e bilhões de reais para os estados. O que foi para os estados foram transferências, a maioria dos recursos transferidos foram transferências constitucionais, FPM, FPE. E ainda diz aqui que alguns fizeram farra eleitoral em 2020 com os recursos transferidos para os estados. Se alguém fez farra eleitoral, ministro, foi a base do seu governo, que distribuíram o recurso do SUS a rodo pelo interior do Ceará e pelo interior do Nordeste. Não fomos nós da oposição. Pelo contrário, quando o governo pediu, nós aprovamos, deputada Fernanda, deputada Gleice, deputada Alencar, deputado Silva, nós aprovamos até orçamento de guerra, dado o nosso compromisso com o Brasil. Orçamento de guerra, aprovamos crédito para pequena e média empresa. E a maioria das medidas que nós votamos, o governo que Vossa Excelência representa vetou, e demorou 2, 3 meses para enviar os recursos. Para que crime maior do que aqueles vetos que foram apostos ao projeto de lei 1735 da agricultura familiar? É porque na cabeça de Vossa Excelência tem um cifrão do mercado. A vida das pessoas não importa muito para quem, como Vossa Excelência, está governando o Brasil. A pandemia agravou a situação. Por que tem 29 milhões de pessoas hoje passando fome no Brasil?
Que economia é essa? Vossa Excelência deveria fazer autocrítica, porque deu tudo errado e agora vem propor uma reforma administrativa como solução, como panaceia para resolver os problemas do Brasil? Faliu, não tem, Vossa Excelência não tem mais credibilidade, nem no mundo e nem aqui. É o que eu escuto nos corredores desta casa. É o ministro da Economia que não tem credibilidade para fazer a gestão política da economia brasileira. Mesmo os agentes do mercado, a quem Vossa Excelência tanto serviu e serve, confiam mais no modelo implementado por Vossa Excelência. O Brasil vive um abismo, está dentro de um abismo. Não tem perspectiva de retomada do crescimento. Sabe por quê? Porque a crise, a fome, a pandemia, a crise sanitária... Aliás, Vossa Excelência não deu uma palavra sobre mais de 430 mil pessoas que já morreram da Covid-19. Isso mostra bem a falta de compromisso de Vossa Excelência com tantas vidas que se foram nessa pandemia. Porque foi o governo que Vossa Excelência representa e disse que era uma gripezinha, que era uma brincadeira, que não era sério, que não precisava usar máscara, que não precisava fazer isolamento social. Nada disso era necessário porque tudo ia passar. Sequer a vacina foi adquirida em um ano passado, deixando o Brasil numa situação, e hoje é o segundo ou o primeiro país do mundo, juntamente com a Índia, o epicentro de uma crise sanitária, mas, sobretudo, a crise do modelo econômico que Vossas Excelências pariram quando assumiram o governo da República. As pessoas estão numa situação absolutamente decadente. Não tem economia que se sustente se não tiver duas coisas que qualquer retomada do crescimento, ministro, precisa ter: investimento público e investimento privado. Para ter investimento privado, precisa ter credibilidade. O Brasil, os investidores só fogem daqui porque não confiam mais, não tem credibilidade. E investimento público, como é que esse país vai crescer com investimento público em 2021, 28 bilhões de reais? Não tem como crescer. Porque na linguagem de vocês, tudo é fiscal, não pode mexer no fiscal. E aprovar com as bênçãos de Vossa Excelência um orçamento que, aliás, aprovar a PEC do teto, deputada Gleice, aprovar a PEC do teto aqui, que não pode, nada pode passar do teto, e aprovar o orçamento de 2021. Esta casa, a maioria de Vossa Excelência aprovou um orçamento, rompeu o teto, rompeu tudo, e garantiu a excepcionalidade de tudo aquilo que vocês querem fazer para ganhar a eleição em 2021. É esse o compromisso que Vossa Excelência tem com a República, com o país? Esse modelo, ministro, onde a gente anda? Vossa Excelência vende muita ilusão e não oferece nenhuma saída para a grave crise que o Brasil está vivendo. Dito isso, presidente, eu passo a colocar algumas questões relacionadas com a PEC 32. A PEC 32, como foi a PEC da Previdência, a reforma trabalhista. Aliás, eu disse para o ex-presidente da Câmara, já disse para o atual presidente da Casa, para os líderes, o ministro Guedes teve tudo o que pediu a esse Congresso. Ele não tem o direito de pedir mais nada, porque o Congresso deu tudo para Vossa Excelência e Vossa Excelência não entregou nada para o Brasil, para os brasileiros. É esse Brasil, o abismo da decadência, de uma dívida pública impagável. E vocês não apresentam plano nenhum para a questão do emprego, para nada. É só com conversa fiada. Nós temos responsabilidades com o país, nós que representamos a oposição aqui nesta casa. E quando nós dissemos que essa PEC não serve, ela não é saída para a crise que o Brasil está vivendo, é mais uma ilusão que estão vendendo para a opinião pública brasileira, porque ela tem vários aspectos que não podem ser aprovados, e muito menos esta comissão votar a sua admissibilidade. Por quê, senhora presidenta? Quais são os elementos centrais que essa PEC introduz na análise da sua constitucionalidade? A primeira delas é uma PEC que viola cláusula pétrea. E ao falar de cláusula pétrea, senhor ministro, senhoras e senhores parlamentares, nós temos que considerar que os constituintes originários
deputado Alencar que levantou essa tese, que elaboraram a Constituição de 88, a Constituinte de 88, eles foram delegados pelo povo e eles, aqueles constituintes, votaram, organizaram e apresentaram uma organização social e econômica do Estado brasileiro que Vossa Excelência tem desmontado todo dia. Por que que mexe, né? Por que que tem uma cláusula pétrea que não pode ser mexida? É porque a Constituinte de 88, ela definiu a função pública como sendo um elemento fundante do Estado democrático de direito. E essa PEC introduz outro componente a partir da delegação que dá ao presidente da República para fazer o que bem quiser, retirando, portanto, a autonomia do Legislativo, até atingindo a questão da separação dos poderes, que é outro elemento importante. Falam na questão do servidor, mas estão aparelhando completamente o serviço público, porque o concurso público não será mais o elemento central do ingresso nas carreiras de Estado. Se querem combater os altos salários, por que nós não votamos aqui o PL? Vossa Excelência assinaria a petição para votarmos o PL 26, aliás, o 26, o 67 e 26 do teto remuneratório? Por que não manda o governo, não manda a urgência constitucional para a gente votar esse PL? Porque aí sim você mexe em privilégio, você tira privilégio. Porque a média é 39, 40 mil reais. E Vossa Excelência ainda vem dizer que nós parlamentares nomeamos assessores e tal. Todo mundo sabe que os parlamentares federais e deputados têm direito a 25 assessores. É norma da casa, não é de um ou de outro. É norma da casa e, portanto, querem moralizar o serviço público. Vamos votar o PL do teto remuneratório. E Vossa Excelência eu convido para assinar a petição para que ele seja votado. Ofende, senhora presidente, senhoras e senhores parlamentares, o princípio da separação de poderes, porque retira do legislativo e entrega tudo ao bel prazer do poder executivo, inclusive alterando aqueles princípios que são fundantes da administração pública federal, que estão contidos no artigo 37 da nossa Constituição, a moralidade, aqueles princípios que estão lá. Vossas Excelências, a proposta da PEC altera isso e, portanto, introduz, sim, o princípio do aparelhamento político, porque as indicações, o ingresso no serviço público não será mais feito através de um princípio fundante da administração pública, que é a moralidade e é o concurso público. Essa PEC, portanto, ela invade substancialmente as funções do poder legislativo. É uma PEC, senhoras e senhores presidentes, que tem como objetivo atingir os de baixo do serviço público. No momento que o país vive uma crise, que o mundo caminha para ter mais Estado, Estado indutor, Estado protetor, e aí não é fazer farra com o serviço público, não, é Estado protetor, Estado indutor, o Brasil caminha na contramão de tudo aquilo que o mundo vem fazendo hoje. Os pacotes trilionários do presidente americano, as medidas na União Europeia, todas são no sentido de que precisamos de mais Estado. Sabe por quê? Porque sem mais Estado não tem como proteger vidas que estão se indo, morrendo com o silêncio do governo e com a cumplicidade daqueles que conduzem a economia brasileira, como Vossa Excelência. Eu penso, senhora presidenta, esse debate, ao fazermos esse debate aqui, não significa que nós não tenhamos compromisso. Temos sim com o país, porque nós demos tudo o que o governo precisava em 2020 para combater a pandemia. Aprovamos todas as leis. Muitas vezes fomos questionados porque somos da oposição, mas nós aprovamos tudo. Orçamento de guerra, auxílio emergencial de R$600. Vossa Excelência diz aí que tem compromisso, o objetivo da reforma e da economia brasileira é proteger os pobres. Por que não pagaram o auxílio emergencial, como disse a deputada Gleice, janeiro, fevereiro e março? Por que não foi pago? As pessoas, ministro, na minha região do Nordeste, não estão conseguindo comprar um botijão de gás por R$105. Estão cozinhando na lenha, não é nem no fogão, é nos terreiros. E o pior, quando chega ao meio-dia, não tem um caroço de nada para botar na panela, porque não tem quem sobreviva com
um auxílio emergencial que varia de 150 a 250 reais que estão sendo pagos pelo Brasil afora. Esse modelo, ministro, que Vossa Excelência representa, faliu. Peça desculpas ao Brasil e vá para casa e entregue a economia brasileira a alguém que tem competência para fazer a sua gestão. Muito obrigado.